estamos aqui mais uma vez com o programa Sala de Visitas e hoje nós vamos falar sobre o Plano de Educação da cidade de São Paulo, o Plano Municipal de Educação. Esse plano, na verdade, é uma lei que deverá ser votada, um projeto de lei que está sendo preparado pelo Executivo e que deverá ser votado aqui na Câmara Municipal. E a preparação desse projeto de lei está sendo feita por iniciativa da Prefeitura de São Paulo e levando uma série de consultas às escolas, às comunidades, e, enfim, a toda a sociedade. Eu estou hoje aqui com o professor Arnaldo Ribeiro dos Santos, que é diretor da Profem, que é o Sindicato dos Professores e Funcionários Municipais de São Paulo, que também está participando desse processo. E também estamos aqui com a professora Samanta Neves, que daqui a pouquinho nós vamos falar. Primeiro eu vou falar com o professor Arnaldo. Professor Arnaldo, como estão ocorrendo os trabalhos das comissões executiva e organizadora do Plano de Educação da cidade de São Paulo? Bom, vereador Eliseu, inicialmente eu agradeço o convite para participar dessa conversa e represento aqui a Profem, como você disse, e as conversas em torno, os trabalhos em torno do Plano Municipal de Educação, ele é precedido aí de portarias, foi precedido de portarias, duas, uma de 2008, outra de 2009, que determinaram as incumbências e os limites da atuação dessa comissão organizadora. A comissão organizadora tem também a comissão executiva, a pessoas que integram da comissão organizadora, integram a comissão executiva, e os trabalhos têm sido feitos, vêm sendo feitos através de sucessivas reuniões, digamos quase que periódicas, mensais. Começamos em agosto de 2008 essas reuniões e até a semana passada tivemos ainda outras realizadas. Os trabalhos não são fáceis, desde a constituição do regimento da própria comissão, como a elaboração de um documento, por sinal extenso, que foi encaminhado à rede municipal, às unidades, para servir de subsídio às discussões em torno do plano. Os trabalhos foram realizados, cronogramas foram montados, mas infelizmente nem todos os cronogramas, aliás, em alguns momentos os cronogramas foram alterados. Isso decorre até do retardamento que houve no início das discussões. Para se ter uma ideia, a Lei 10.172/2001, a lei federal, já determinava esses trabalhos. Só que esses trabalhos começaram efetivamente em 2008, aqui em São Paulo. Pudemos ter uma visão geral do todo que acontece no país com relação a planos de educação através da videoconferência que foi realizada em junho do ano passado, e aí se pôde ter a noção de como andam esses trabalhos no Brasil todo. Havia estados que, por exemplo, nem tinham começado a discussão, a maioria não foi, a maioria não tinha começado, e na videoconferência podia-se perceber pelo público de cada posto, aqui em São Paulo foi na Assembleia Legislativa. A videoconferência que o senhor diz é do Brasil inteiro? Do Brasil todo. Foi feita uma videoconferência. Todas as cidades estão obrigadas a fazer esse plano, assim como os estados. Essa videoconferência ela precedeu o Plano Nacional de Educação, que foi realizado há pouco tempo. A última reunião foi realizada há pouco tempo, a Conferência Nacional de Educação. E, infelizmente, o que se viu ali é que a importância que a educação deveria ter, no prazo de quase 10 anos, não se fez sentir, porque as coisas estão sendo realizadas de última hora. Então, os trabalhos aqui, por exemplo, em São Paulo, eles começaram em 2008. Já havia algo determinando em 2001. E, logicamente, como o universo é grande... As escolas municipais estão participando realmente desse processo de discussão? Eu posso falar porque eu leciono atualmente na rede municipal e, pelo que eu tenho de informações dos próprios colegas, há escolas que não chegaram a iniciar a discussão. A minha escola, por exemplo, eles acham até que foram até privilegiados porque um elemento da comissão está trabalhando e pôde levar a informação.
Pude articular até num cronograma muito estreito que foi dado antes e agora está dilatado para discussão, acelerar os trabalhos, mas não foi como deveria ter sido feito. Sim. Agora, com a dilatação do prazo, talvez em algumas unidades... A dilatação do prazo foi uma dilatação pequena, né? Pequena. 19 de abril, né? É 19 de abril. É muito pouco. Pela envergadura do plano, é muito pequeno. Na efetiva participação... E o senhor acha qual é a principal dificuldade? Quais são as dificuldades que o senhor está encontrando nesses encaminhamentos? O fator tempo. Tempo. Articular os pais, articular os alunos. Por exemplo, a unidade onde eu estou, os alunos, naquele prazo curto que foi dado inicialmente, eles tiveram 45 minutos numa aula para discutir o que nós vínhamos trabalhando desde 2008. Certo. E os pais? Agora houve, pelo menos, possibilidade de chamar a comunidade para discussão. Mas há escolas em que eu vou falar, por exemplo, quarta-feira, vou conversar, irei a uma escola em Pirituba para conversar sobre o plano, porque não está esclarecida. A comunidade interna da escola não está esclarecida. O que foi tratado inicialmente pela comissão, a comissão se empenhou em encaminhar que cada educador, ou pelo menos em algumas unidades, houvesse vários exemplares do documento subsídio. Isso não aconteceu, chegou por e-mail nas escolas. Um documento de 100 páginas. O que nós sabemos é que a ideia de fazer esse plano, na verdade, uma lei que faça com que a educação seja planejada, estabelecida por vários anos, não só de um governo para o outro, mas pelo menos por 10, 15 anos para frente, né? Isso é uma medida muito importante que está sendo feita no Brasil todo, e aqui em São Paulo foi iniciada em 2008 só, né? Embora tenha sido feita a decisão legal da lei federal foi em 2001. Mas não são só as escolas municipais que participam, né? São as escolas estaduais, as escolas particulares, as comunidades como um todo, os movimentos sociais, né? E os movimentos sociais, professora Samantha, professora Samantha? Tá certo. Os movimentos sociais, eles vêm há muito tempo pressionando para que se dê início a esse processo do Plano Municipal de Educação, do Plano de Educação da cidade de São Paulo. Então eu queria ver da senhora, professora Samantha, que é do movimento Nossa São Paulo, né? E também da ação educativa, como esses movimentos estão participando desse processo de construção desse plano, dessa lei que será votada futuramente. Na verdade, os movimentos sociais, eles estão organizados em diferentes regiões da cidade e também em torno de fóruns e grupos de discussão de temas específicos na educação. Então, desde o início, no processo de elaboração do plano, o objetivo foi envolver tanto os fóruns de educação temáticos, então o caso do Fórum Paulista de Educação Infantil, do Fórum de Educação Infantil das entidades conveniadas, do Fórum Paulista de Educação Jovens e Adultos, do Mova São Paulo, o Fórum Permanente de Educação Inclusiva, são todos fóruns que discutem temas de educação, assim como fóruns de discussões mais gerais, caso do Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Além desses fóruns temáticos, também movimentos regionais, que debatem e articulam organizações nas regiões da cidade e reivindicam políticas públicas, né? O caso do Fórum Social Sul, em defesa da vida, na Zona Sul, e do Fórum pelo Desenvolvimento da Zona Leste. E nós, do Nossa São Paulo, em relação às políticas públicas da cidade como um todo. O objetivo é que os fóruns e movimentos, eles possam formular políticas públicas de educação a longo prazo, como o senhor mesmo colocou, é fundamental, e possam controlar e acompanhar essas políticas. E um ponto central, né, acho que de todos nós que estamos na elaboração desse processo de discussão do plano, é que o processo seja participativo. O que isso significa? Romper um pouco com a lógica de que o planejamento é só uma questão para técnicos. Você está sentindo que é possível? Está acontecendo essa participação? Sim, acho que a gente tem problemas vários com relação ao tempo de discussão, uma certa morosidade na nossa própria organização e também por parte do poder público, mas a ideia é que o processo seja de fato participativo. Então, as comunidades, grupos e movimentos podem discutir e organizar plenárias livres, né? Quaisquer grupos de 10 pessoas se reúnem, formulam propostas. Se alguém quiser organizar, no caso, se tiver um grupo de pessoas interessadas, como é que faz? As pessoas se organizam, né? A exigência é que seja um mínimo